Yeah, yeah, yeah. Hey boy, I like you. Come on, boy. Já estamos no espaço de comentários com o diretor do CDD, o Dr. Adriano Novunga. Doutor, muito boa noite, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Doutor, enquanto muitos esperavam pela chegada de Manuel Chang, eis que o FMO travou essa extradição de Chang a Moçambique. O que realmente aconteceu? O termo é mesmo esse, foi travar a extradição de Manuel Chang. O que aconteceu foi que, como sabe, o Fórum de Monitoria do Orçamento é parte do processo, foi notificado da decisão do ministro de extraditar Manuel Chang para Moçambique. Imediatamente nos organizamos para manifestar junto das autoridades sul-africanas a intenção de nos opormos à extradição. O que fizemos ontem através dos nossos advogados foi a apresentação ao Supremo Tribunal da Divisão de Gauteng, em Joanesburgo, a intenção de nos opormos. E porque esta manifestação de oposição à extradição chegou antes de Manuel Chang sair da África do Sul, mesmo que as autoridades indicavam que já tinham entregue Manuel Chang à Interpol, não tinham como, sem ferir a lei, extraditar Manuel Chang. Então, neste momento, fomos notificados de que está suspensa a extradição de Manuel Chang. Amanhã haverá uma audição ao ministro Lamola para explicar ao tribunal e o FMO será, logo a seguir, também notificado para apresentar os fundamentos de solicitar a suspensão da extradição de Manuel Chang para Moçambique. Nesta primeira fase ainda não foram avançados os fundamentos? Ainda não formulamos para fundamentar este pedido da suspensão os argumentos. E os principais argumentos têm que ver com a nossa dúvida sobre aquilo que o ministro Lamola apresenta como novos elementos. Ele diz que tomou esta decisão porque há novos elementos, há novos factos. E nós não temos informação objetiva sobre quais são esses novos elementos e quais são esses novos factos. É para em sede do tribunal e não em sede do ministério que toma decisões com motivação e objetivos políticos, em sede do tribunal para compreendermos quais é que são estes novos factos, esses novos elementos que, quanto a nós, não existem. Na vossa percepção, esses elementos, como muito bem disse, não existem, assim sendo, Chang não deve vir a Moçambique. Falamos da última vez, no espaço de comentários, do seu ponto de vista, Chang deve continuar na África do Sul ou ir aos Estados Unidos? O nosso ponto é simples. A vinda de Manuel Chang para Moçambique, nos termos em que está construído o argumento, veja que, por exemplo, solicita-se que ele era para vir como testemunha e depois vem como declarante. Não, Manuel Chang é peça-chave. Na ausência do presidente Guebuza, na ausência do ex-ministro da Defesa, Manuel Chang é o porta-estandarte deste grupo todo que delinquiu para empurrar milhões de moçambicanos para a pobreza. E, como eu indicava de outra vez, este grupo dos 19 em julgamento está sendo julgado por uma parte pequena de todo o dinheiro que é o móvel deste assunto todo. Portanto, o adequado tratamento ao assunto do Manuel Chang em sede de um tribunal onde ele pode, sem este tráfico de influência, sem este gozo de tratamento de rei que goza aqui neste Moçambique, vai permitir revelar e vai revelar sobre como Moçambique pode recuperar a parte maior do dinheiro
que colocou, como já disse, milhões de moçambicanos para a pobreza. Se não estou errada, o documento do FMO deu entrada ontem. Ontem. E conseguiram, assim, em cima da hora, ter uma resposta do vosso lado positiva. Contrariamente aqui a Moçambique, África do Sul e outros países, a justiça funciona. E no caso funcionou, porque o que nós estamos a buscar é justiça, os argumentos são claros. Manuel Chang está lá detido há mais aproximadamente 2 anos, então tem que se esgotar todos os caminhos para que se busque a justiça. O que aconteceu, como muito bem sabe, é uma decisão política do ministro. O que nós estamos a dizer é o seguinte: a decisão tomada pelo ministro não tem os argumentos bastantes. Por isso, tem que ser em sede do tribunal para se dirimir aquilo que são os nossos argumentos e os argumentos do ministro para tomar a decisão nos termos em que o fez. Mas aqui, o destaque mesmo, esta é uma discussão técnica, mas fundamentalmente o que nós queremos é que Manuel Chang, em sede de uma jurisdição independente, onde a justiça é independente, vai poder explicar. Se diz que os que estão em julgamento agora são masterminds, mas Manuel Chang é a peça-chave. É a pessoa cuja decisão de avalizar as garantias das dívidas ocultas deu caminho para que milhões de crianças, milhões de mulheres e de moçambicanos fossem para a pobreza. Vai nos permitir compreender. Se olha para o relatório da Kroll, fala de 3 partes. Fala do dinheiro que este grupo que está sendo julgado agora se distribuiu, mas fala de uma outra parte importante, de aproximadamente 500 milhões que está desaparecida, ninguém sabe onde está, e fala do dinheiro que ficou lá fora, incluindo aquele que comprou o equipamento que está a apodrecer aqui e em outras partes do nosso país. Quem pode nos ajudar a compreender isto tudo é Manuel Chang. E não deve vir aqui na capacidade nem de declarante sobre os que estão sendo julgados. Ele merece um tratamento adequado, um julgamento adequado, organizado com tempo, porque é para ajudar a explicar o caso maior que empurrou milhões de moçambicanos para a pobreza. Deve vir a Moçambique como arguido. Deve vir a Moçambique como arguido, com garantias de que ao chegar ao aeroporto vai diretamente para calabouço. Ok. Essas garantias que ainda não existem. Não, essas garantias não existem, como é muito claro. Se recorda, até há 12 anos atrás, Manuel Chang não tinha um processo contra ele. Enquanto os que estão agora em julgamento tinham um processo, tinha sido aberto em 2015. Mas Manuel Chang não tinha um processo contra ele. Este processo que corre termos aqui, que se diz que é o tal em sede do qual será julgado, é um processo que foi aberto atabalhoadamente a correr justamente para justificar que Moçambique tem um caso aberto contra ele para contrariar a sua extradição para os Estados Unidos. Este é um caso, de alguma maneira, de má-fé, porque foi aberto para justificar uma motivação política de disputar a extradição dele para os Estados Unidos, onde, em nossa opinião, vai encontrar justiça. E aqui, muitos dizem, o Bostani foi ilibado. Manuel Chang também pode ser ilibado. Até pode ser. Mas o importante mesmo é ele em sede de um tribunal independente. E é independente por quê? Porque os tribunais aqui em Moçambique, como já dissemos, Manuel Chang esteve no poder aproximadamente 15 anos a gerir a economia de corrupção em Moçambique, a distribuir a todos. E todos comeram da gamela do Manuel Chang. A ele se lhe deve muitos favores. E, nesse sentido, ele precisa de, em sede de um tribunal independente, para nos dar todas as informações. Até pode depois ser ilibado, mas as informações que vai prestar, como os prestou Bustani, serão importantíssimos
para que possamos abrir processos autônomos, para como Estado irmos buscar esse dinheiro que neste momento não é objeto de nenhum julgamento. Não há processo em Moçambique sobre a parte maior do dinheiro, esta que o relator da Kroll não conseguiu identificar. No atual cenário, se Chang tivesse mesmo chegado a Moçambique hoje, como era previsto, significa que, nos termos em que está a dizer, Chang poderia safar-se da responsabilização? São duas coisas importantes. Uma é o que, em termos objetivos, poderia acontecer. Estamos habituados a teatro neste país. E é teatro justamente porque, como disse, Manuel Chang era o dono da gamela onde muitos e todos os dirigentes comiam durante aproximadamente 15 anos neste país. Devem-lhe muitos favores. Aliás, a Procuradoria da República gasta milhões de meticais que as crianças deste país precisam para combater a malnutrição crônica, mas não são investidos para as crianças, são investidos para trazer Manuel Chang. Não o trazem aqui por ser um moçambicano qualquer, mas não, o trazem porque a pessoa foi o dono da gamela onde comiam os dirigentes. Nesse sentido, precisam de o trazer para aqui. E isso tem duas implicações. A primeira é que não há garantia de que algo se vai passar com ele. E isso vai ser rir na cara dos milhões de moçambicanos que estão no desemprego, que estão na pobreza, das crianças que estão a crescer em situação de malnutrição crônica pelas decisões que este homem tomou. Então, nesse sentido, não há essa garantia. Aliás, basta olhar para a forma como o próprio julgamento está a ser conduzido. Há indicação muito clara de que parte do dinheiro foi para o Partido Frelimo, mas não há nenhum processo aberto contra isso. Então, isso mostra claramente que, no seu conjunto, se pretende passar a ideia de que os que estão sendo julgados agora, os 19, correspondem ao todo. Aliás, basta olhar para a indemnização que a magistrada do Ministério Público está a pedir. Dá a ideia de que é este grupo que tem que fechar todo o buraco que eles abriram, o que não é verdade, não corresponde à verdade. Nesse sentido, não há essa garantia. Até o momento, a forma como o Estado moçambicano se posicionou através da Procuradoria-Geral da República não deu essas garantias. E por isso, quanto a nós, gostamos muito de Manuel Chang, nosso concidadão, mas aqui, como estamos a dizer, são milhões de moçambicanos que estão na pobreza. E tem que se fazer justiça para estes. E nesse sentido, uma jurisdição onde os tribunais são independentes, é importante que vá. Se for ilibado, há de vir para aqui e vai, como os outros, responder a outras partes do processo, mas primeiro vá responder a esta, porque acreditamos que não somente a decisão, mas o processo em si pode nos ajudar a compreender muito mais toda a trama que empurrou milhões de moçambicanos para a pobreza. Quais são os passos subsequentes? O que é que se pode esperar nos próximos dias? O que nós estamos a preparar como FMO para, em sede do tribunal, mostrar os argumentos que, em parte, apresentei aqui, por forma a que Manuel Chang não seja extraditado para Moçambique. Este julgamento que está a acontecer deve continuar como está a continuar, como parte pequena de todo o conjunto. E aí, em devido tempo, vamos, com Manuel Chang onde está, vamos iniciar o processo maior, depois de termos ouvido a todos estes aqui que estão a falar neste momento. Doutor Novuga, alguma coisa mais quer deixar ficar em relação a este assunto de Manuel Chang? Neste momento mobilizar a sociedade moçambicana, no sentido de compreender que contrariamente a outros grandes casos de corrupção, falei, por exemplo, do caso do Banco Austral, onde se saqueou o dinheiro público. Hoje falamos do caso do dinheiro da Covid, que foi tomado pelos dirigentes através de procurement corrupto. Mas este caso, o das dívidas ocultas, é o caso maior. Não somente pela quantidade do dinheiro comparado com o PIB, mas este empurrou, quase que colapsou o nosso Estado. Os parceiros cortaram o apoio direto ao orçamento, que permitia que milhões de crianças, de mulheres e moçambicanos tivessem alguma dignidade.
Tudo isso foi interrompido por causa da decisão de um único homem. E este homem se chama Manuel Chang. Tem que se fazer justiça. Doutor, rapidamente, que balanço é que faz destes 3 primeiros dias do julgamento? Os 3 dias de julgamento estão a acontecer bem. Saudamos vivamente a decisão do juiz de dizer que o julgamento deve ser todo ele apresentado na televisão em direto. Houve tentativa dos advogados de limitar o acesso à informação. O juiz esteve bastante bem nesse aspecto, de defender o acesso inclusivo à informação, defender transparência. Por que mesmo isso? Porque serve não somente para a responsabilização, mas para mostrar à sociedade e para a educação da sociedade. Nesse aspecto, há que saudar. Os arguidos já aparecem porque saem de uma cadeia com o uniforme de população da reclusão, de uma cadeia. Isso é importante porque é na cadeia que estão, é de uma cadeia que saem e vão para o julgamento, é para lá que regressam. É importante isso. Neste momento, são várias declarações que eles vão dando. Tudo isso vai ser analisado pelos advogados. Eu não sou jurista, mas aquilo que ao todo nos parece é que o juiz tem estado, apesar de iniciativas, reservas que tínhamos, tem estado a conduzir bem o julgamento até o momento. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Desta vez, até segunda-feira. Muito obrigado. Boa noite. Yeah.